Fala pessoal, estamos aqui em Romanos capítulo 6 e estamos chegando agora ao fim do capítulo. E eu espero que vocês estejam gostando dessa dinâmica aqui da santificação. E Paulo agora ele vai entrar com outro argumento. Ele já falou de um argumento que era ele utilizou a analogia do batismo, né? De que fomos mortos para o pecado e agora estamos vivos para Deus. E agora a nova analogia que ele vai entrar é a própria analogia da conversão, que quando eu me converto, eu me torno servo de Cristo. Antes eu era servo do pecado. E aí ele vai falar aqui ainda no verso 16, sois servos daquele a quem obedece. Ou somos servos do pecado ou da justiça, e isso vai ser demonstrado pela nossa vida. Se uma pessoa obedece ao pecado, quer dizer que ela é serva do pecado. Se uma pessoa é serva da justiça, ela é serva da justiça. Portanto, não existe abertura na palavra de Deus para qualquer pensamento do tipo: Jesus me salvou, mas não me transformou ainda. Isso não existe. Isso não tem abertura bíblica. Muitos pregam aí, você tem que... A pessoa aceitou Jesus como Salvador, mas não aceitou ainda como Senhor. Ou seja, Jesus salvou ela, mas a pessoa ainda tem que aceitar o senhorio dele para ser transformada. Isso é loucura. Isso é loucura, irmão. Porque a Bíblia é clara em dizer que será salvo quem confessá-lo como Senhor. Não tem essa de aceitá-lo como Salvador e como Senhor em momentos distintos. Não existe isso. Ele só salva quem ele é Senhor. E ser nosso Senhor quer dizer que agora nós obedecemos e prestamos conta a Ele. Nós seguimos a Ele, a sua justiça e vamos agir com justiça a partir dessa transformação, essa conversão. E aí, Paulo no verso 17 ele fala: todos nós já fomos obedientes ao pecado, obedecíamos ao pecado, mas graças a Deus, o contrário então da ignorância é receber e obedecer a sã doutrina do Evangelho. O Evangelho chegou a nós, meus irmãos, e agora saímos da ignorância. Fomos agora libertos do pecado, feitos servos da justiça. Veja que a voz é passiva. Quem que é o sujeito do verbo agora não sou eu e você. Não é liberte-se do pecado. Não é isso. Quem nos libertou do pecado foi Deus. Fomos libertos do pecado. Foi Deus que fez isso. Considere isso na sua vida. Que agora você foi feito. Você não tem que se fazer. Ele te fez servo da justiça. Ele te comprou, meu irmão. Ele te comprou. Você é servo da justiça agora. Você obedece a Ele. O que Ele te mandar, você faz. É isso. Acabou. Né? A obra foi Deus que fez em nós e por nós. E aí, agora eu quero dar um spoiler da próxima aula, que será uma aula muito importante, de Romanos capítulo 7. Aqui no verso 18, Paulo diz: fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça. Mas agora em Romanos 7, no verso 23, parece que contradiz isso. Olha para você ver. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Você já leu esse texto, eu tenho certeza. E veja como que parece contraditório com o que Paulo está falando em Romanos 6. Em Romanos 6 ele fala: estou liberto do pecado, estou debaixo da graça. Mas aqui em Romanos 7 ele fala:
Estou preso debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, miserável homem que sou. Não parece contraditório? O que é isso, hein? Não é estranho isso? Será que ele está falando de nós? Será que ele está falando de outra pessoa? Será que está falando do Paulo no presente? Será que está falando de Paulo no passado, antes da conversão? Será que isso descreve a vida de todos nós ou não? Tema de Romanos capítulo 7. E aí vamos terminar aqui Romanos capítulo 6, no verso 21. Paulo fala: que fruto vocês tinham quando serviam ao pecado? Essas coisas agora vocês sentem vergonha. O fim delas é morte. Nós realmente devemos questionar as pessoas, pessoal. Assim como Paulo está questionando aqui. Que resultado você vai obter com isso? Que fruto você tem disso? Que fruto eterno? Qual que é o valor disso para a eternidade? Sabe? A pessoa que está correndo atrás, né, de coisas materiais simplesmente, sabe? A pessoa que está correndo atrás de prazeres momentâneos. E aí você às vezes tem que chegar para ela e falar assim: querido, qual é o valor que você acha que isso tem para a eternidade? Qual é o fruto que isso vai ter na sua vida? Às vezes tem uma pessoa aí na sua célula, do seu convívio, que está ali até tentando começar uma vida com Deus, aí de repente ele é enlaçado num relacionamento cheio de pecado, e aí ele não sai daquilo. Às vezes a gente tem que parar e perguntar: cara, sai disso, por que você não... Qual que vai ser o fruto disso para a sua eternidade? Sabe, você está pensando só no prazer, só aqui no momento, mas não vai dar fruto, você vai se envergonhar disso um dia. O fim dessas coisas é morte. Portanto, irmãos, o pecado, ele é vergonhoso para o salvo. Não tem como uma pessoa salva não sentir vergonha do pecado, não tolerar o pecado, né? A pessoa que tolera o pecado em sua vida, ela tem algo de errado, ela não sente vergonha, a consciência dela não dói, está errado, porque para quem é salvo, quando peca, é como escovar o dente com um martelo, provoca dor, é vergonhoso. Vocês estão entendendo? Você está entendendo a gravidade disso? No verso 22, né, ele fala: agora vocês têm o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Nós fomos salvos. Lembra, olha, perceba aí os verbos, né, o tempo verbal. Agora tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas eu já não tenho a vida eterna? Sim, eu já tenho a vida eterna, só que na verdade é aquela dinâmica, né? Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, mas também seremos salvos. Jesus já fez, está consumado, porém, ele comprou, mas ainda não foi plenamente executado. Já está assinado, mas ainda tem que ser executado. E a execução plena daquilo que Jesus conquistou para nós é na sua vinda. Aí sim, a vida eterna será totalmente inaugurada. Aí sim, aquilo que haveremos de ser será manifestado. Receberemos a salvação em plenitude, não só no espírito, não só na minha alma, nas minhas emoções, no meu pensamento, mas também no nosso corpo. Um corpo plenamente santo, que não é mais tentado pelo pecado. Amém, irmãos? E, portanto, o objetivo da nova natureza é o fruto. E em Cristo nós temos esse fruto. Somente nele temos esse fruto de santificação. Perceba que Deus não fez você morrer e nascer de novo só para você ser uma nova árvore bonita. Mas o objetivo da árvore é dar fruto. Aquele que nasce de novo dá fruto. Não tem outro caminho, não tem outro alvo de Deus. O Pai é o agricultor e Ele quer ver fruto em você. Amém? E se você está com Cristo, esse fruto já é teu. Você precisa apenas regá-lo,
amadurecê-lo cada vez mais. Amém? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, já estava esquecendo aqui, né? Esse verso tão importante, esse verso, o último verso de Romanos 6, que você tem que saber de cor, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Meus queridos, esse verso você tem que usar no evangelismo, você tem que usar no discipulado, na lição de célula, você tem que usar isso, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Aquele que é escravo, que obedece ao pecado, esse senhor de escravos vai te pagar. E ele te paga com o quê? Ele te paga com morte. Mas se você agora se converteu e agora você é de Deus, você é de Cristo, o que ele te dá em troca? Ele te dá a vida eterna. Porém, veja que ele não te entrega isso porque você merece, como se fosse um salário. Ele te entrega isso como um dom gratuito porque você não merece. Não merece a vida eterna. Saiba então esse verso de cor e que Deus te abençoe no anúncio do Evangelho para todas as pessoas.